Um excelente dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar o meu, o seu, o nosso IDCast, em sua 5ª edição. Eu, evangelista Thiago Souza, estou realmente muito feliz, animado de ter você, meu amigo e minha amiga, você que está curtindo esse canal, você que já se inscreveu, olha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje, nessa 5ª edição, você já pode ter percebido aqui, é com muito prazer e privilégio que nós estamos recebendo aqui a primeira mulher no IDCast para fazer parte desse quadro de testemunhos. Tivemos aqui a pastora Renata participando em oração, mas hoje nós recebemos aqui uma das fundadoras da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fé, a nossa irmã pastora Nathalie. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor Jesus, privilégio, gratidão a Deus, esse ministério aí de cast, e representando todas as mulheres aí que estão com Cristo e as que estarão chegando, porque eu creio que outras mulheres serão alcançadas, estarão também aí glorificando ao Senhor e contando o testemunho. Que coisa maravilhosa, sem sombra de dúvida. Então, desde já, eu quero pedir para você, já pega aí, dá aquele like, é muito importante para o nosso canal. Você também que ainda não se inscreveu, não perca seu tempo, se inscreva no canal, no podcast mais abençoado do Brasil, o IDCast. E, sobretudo, compartilhe esse trabalho para os seus amigos, seus colegas, seus parentes. É muito importante para todos nós. Uma coisa importante também, pastora Nathalie, é esse QR Code aqui, ó, que está do meu lado direito. Você que já assistiu à primeira edição do pastor Roberval, faça a sua doação. Aponte a câmera do seu celular durante esse vídeo e faça a sua doação. Certamente Deus vai recompensá-lo de uma maneira especial, tá certo? Muito bem, aqui na direção está conosco o nosso irmão Rafael, juntamente com a Thaís, e também o esposo da nossa pastora Nathalie, o Ailton, o diácono Ailton. A paz do Senhor. É um grande prazer recebê-lo todos aqui nos nossos estúdios IDCast. Pastora Nathalie, que honra, que prazer recebê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos corações das pessoas que nos assistirem. E é muito importante nós iniciarmos como é que foi o seu início, né? Seus primeiros passos na fé, a sua infância, a sua base. Você já começou numa igreja evangélica, servindo a Deus? Como é que foi? Conta pra gente. Então, a minha conversão, eu falo que ela foi extraordinária, igual Deus, ele é extraordinário. Eu nasci num lar católico, meus pais não praticantes, porém eu sempre fui assim, eu vou falar, aquela praticante era devota, frequentava as missas, participava lá das liturgias. E quando eu tinha de 19 para 20 anos, eu estava em uma missa e estava tendo a leitura de Evangelho de João em um jornal. E eu fiquei assim, olhando para a palavra, eu ouvi o padre falar, porém eu falei, por que eu não leio a Bíblia? Eu quero ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. E aí, terminou a missa, enfim, fui trabalhar. Trabalhava em uma loja, cheguei no outro dia, eu chamei minhas colegas e falei assim, como que eu faço para conseguir uma Bíblia? Eu preciso de uma Bíblia. E aí uma colega falou assim, olha, a minha mãe, ela compra Bíblia, mas não porque ela usa Bíblia. A mãe dela trabalhava com espiritismo, enfim, e lia a Bíblia para saber o que os crentes liam na Bíblia. E ela me trouxe naquela semana uma Bíblia sem capa. A mãe dela rasgava a capa e ela me trouxe uma Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, estava escrito lá, Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida. Aí eu peguei aquela Bíblia, carinhosamente, peguei uma caixa de camisa, eu trabalhava numa camisaria, carinhosamente eu fiz uma capa para a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Eu estudava pela manhã e trabalhava no shopping à tarde. No período do meio-dia até 1h30 da tarde que eu estava no trânsito, no ônibus, eu ia lendo Bíblia. E a primeira palavra que eu li quando eu abri aquela Bíblia foi Salmos 97, que abominável é todo aqueles que creem em imagem de escultura.
97. Salmos 97. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, como que pode? Tá na Bíblia e até hoje eu criei imagem de escultura. Tem alguma coisa que tá errado. E aí, a partir de então, eu comecei a ler Bíblia diariamente e as escamas dos meus olhos foram caindo e eu fui lendo. Aí, comecei a ler Salmos, comecei a ler Evangelho de João, daqui a pouco eu estava lendo Efésios, Gálatas, Apóstolo Paulo, e o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim. Isso foi meados de agosto de 96. Sempre fui uma leitora assídua. Meu pai trazia livros. Meu pai ele trabalhava em obras como vidraceiro. Então, quando alguém doava livros, ele trazia livros. Eu sempre li da infância inteira. E nessa leitura de Bíblia, o que aconteceu? Chegou um livro em minhas mãos das doações que meu pai fazia, né? Chamado Força para Viver. Era um livro que ele não tinha fins lucrativos. Era um livro de missão. E tinha testemunhos de celebridades que aceitaram Jesus em meados de décadas 70, 80, e ali ia relatando como que era a vida deles, e no meio do livro tinha um desenho, como que era uma vida dominada pelo ego e como que era uma vida direcionada por Cristo. E aí, quando eu olhei para aquela vida dominada pelo ego, eu tinha aquilo. E quando eu olhei para aquela vida dominada por Jesus, eu queria aquilo. E aí eu lendo Bíblia, lendo aquele livro, no meio do livro tinha um apelo. Se você, onde você está, você quer aceitar Jesus como teu Senhor, teu Salvador, faça essa oração. E aí o que eu fiz? Eu fui para o banheiro da minha casa. Me ajoelhei no banheiro e ali levantei as mãos, fiz aquela oração de fé dentro de casa sem ninguém saber. Meus pais não sabiam, ninguém sabia. Eu ajoelhei, orei, levantei a mão para o céu, fiz a oração igualzinha do livro e daqui a pouco eu falo assim para Jesus, Jesus, eu estou te recebendo como meu Senhor, meu Salvador. Eu não vou em nenhuma igreja porque eu não sei qual é a verdadeira, porém, se existir uma verdadeira, o Senhor vai me levar, porque aonde eu estava eu sei que não está pregando a verdade. Me levantei e segui minha vida. Aí fui caminhando, lendo Bíblia, só que o Espírito Santo de Deus foi me transformando de dentro para fora. Coisas que eu gostava, eu já não gostava mais. Coisas que eu fazia, eu já não fazia mais. Coisa impressionante, falar sobre era assim, só isso aí, realmente, quem está nos assistindo já deve estar impressionado, porque eu quero voltar um pouquinho, que eu acho que é importante, né? Quando a pastora disse que era devota ali à Igreja Católica, aos segmentos, né? A doutrina ali é o que se ensina lá dentro. Então, eu acredito que a pastora participava das catequeses, dos retiros, tinha esse contato a mais? Explica pra gente como que funcionava. Sim, teve um período, nós sempre moramos na região do Guarapiranga. Teve um período que eu tinha por volta de 10 a 14 anos que eu morei aqui na região do Capão Redondo, no Jardim Comercial. Nesse período, eu comecei a frequentar o catecismo, as escolas de ensino da igreja, tinha grupo de jovem, adolescente, tinha procissão. Olha só. E eu seguia, eu gostava daqueles cânticos, enfim. Não era só ir no domingo, era realmente fazer parte da igreja. Parte. E tinha também, lá tinha um tema anual, e eu participava daquele tema anual. Então, por exemplo, se o tema anual era seguindo para aquele ano devocionar para tal coisa, eu seguia, eu fazia, eu comprava camiseta. Eu lembro que eu tinha uma camiseta da igreja que eu usava. Só que aconteceu uma coisa bem curiosa. Foi legal o senhor ter voltado aí para a gente falar. Esse meu período de 10 para 14 anos, uma igreja evangélica pentecostal chegou no Jardim Comercial e eles começaram. Eu morava numa comunidade, eles entravam nas comunidades e faziam evangelismo. E convidava a gente para ir aos cultos de domingo. Porém, o que eu fiz num determinado momento? Eu fui a essa igreja, só que eu era católica, menininha católica. Certo. E aí, chegando lá, gostei, fui umas 2 vezes. Um domingo, fui eu, minha tia, minha irmã, minhas primas. Não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum obreiro, ninguém. A igreja estava vazia. Ele saiu para evangelizar e estava vazia. O que eu fiz? Eu cheguei na igreja, eu fui lá na frente e eu comecei a imitar o pastor. Vamos cantar um corinho? Bate palma para Jesus, dá glória a Deus. Sem ser evangélica nem nada. Nada, criança. Eu devia ter 13 para 14 anos. E aí eu dava oportunidade para minha tia, para minha irmã, para minha prima. Ok.
Quando a primeira missionária chegou, eu sentei, fiquei quieta. Só que eu não sabia que tinha uma sala lá em cima. E aí o missionário desceu para abrir o culto, que era uma igreja que o pastor era um missionário. E aí, no meio do culto, ele falou assim: hoje o culto começou antes do horário, porque quem chegou primeiro já iniciou o culto. Meu Deus. E aí o que aconteceu? No final, ele fez uma oração e ele abençoou a minha família. Curioso, estava eu, a minha prima e a minha irmã. Hoje a minha tia já não está mais conosco. E ele falou assim: eu profetizo que dessas crianças vão nascer missionários do futuro. Olha. Tremendo. Então, eu quero falar para você, aproveitando, evangeliza criança, porque quando você evangeliza criança, você ganha família. Evangeliza adolescente. Quando você ganha adolescente, você vai ganhar todos os amigos dele. E aí, fomos embora do Jardim Comercial, voltamos para o Guarapiranga. Dos 14 aos 19 anos, continuei na minha igreja católica. A palavra de Deus, ela não volta vazia, realmente, né, pastora? Não volta vazia. E assim, um planta, outro rega, mas o Senhor que deu crescimento. E aí, quando dos 19 aos 20 anos, eu passei por esse processo. Aí de aceitar Jesus como meu Salvador no banheiro da minha casa. Quer dizer, e isso foi importantíssimo a senhora ter lembrado, porque nada é do nada. Alguma coisa ali, como foi falado, é semeada, tem uma pequena, ainda que seja pequena, mas tem uma pequena semente ali, que no momento certo ela realmente vai crescer e ela vai dar fruto. E como é que foi, pastora? Acredito que a senhora, juntamente com toda a família, servia ali a igreja, né, católica. Como é que foi? Do nada, sem começar a frequentar uma igreja, mas sim uma atuação de Deus através do Espírito Santo, você ter abandonado aquela religião e já estava pensando em outra coisa que não fosse a igreja católica. Como é que foi isso, o impacto para a família? Verdadeiramente foi um impacto. A minha mãe, ela é uma filha mais velha de muitos irmãos que vieram da Bahia, e ela ficou assim, a casa dela era um ponto de apoio para toda a família. Então, final de semana era uma casa festiva, com danças, com bebidas, aquela coisa de família nordestina, animada, que todo mundo se reúne. Então, quando a minha família, minha mãe, o meu pai e os meus tios, que eles tinham muito carinho comigo, porque eu sou sobrinha mais velha, aquela coisa toda, eles ficaram assim: é um absurdo isso, você está deixando a melhor parte da sua vida, o pastor fez lavagem cerebral em você. Então eu enfrentei muitas guerras. A minha mãe, ela não aceitava, assim, ela tinha uma relutância muito grande para que eu não me convertesse, para que eu não ficasse naquilo. Ela lavava as minhas saias, ela falava assim: olha, eu não nasci para ter filho crente, eu não gosto de saia, e várias coisas que eu vivi, mas eu falo que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor, ele é maravilhoso e tem me ajudado e me ajudou nesse processo. Embora as coisas mudaram muito de alguns anos atrás, pastora, com certeza esse seu relato já deve estar abençoando a vida de alguém, porque talvez está passando por esse preconceito, por essa questão, essa resistência dentro do lar, principalmente quem mora na parte lá do nosso Nordeste maravilhoso, inclusive um grande abraço, que já existe ali religiões já arraizada, com certeza passa por isso que a senhora passou. Sim, e assim, eu tinha tanta sede de Jesus que mesmo a minha família, eles tendo essa resistência, porque eles não tinham entendimento, então eles não tinham a visão que eu sabia que Jesus, ele saciava a minha sede. E a sede que eu tinha, porque era uma sede que eu tinha, e quando eu fui para Cristo, eu fui saciada. Então, aquelas coisas vazias de adolescência que eu tinha, embora aparentemente eu tivesse tudo, eu trabalhava, com 19 para 20 anos eu já estava pensando em faculdade, já tinha algumas questões assim favoráveis, porque trabalhava em loja, no comércio, tinha evolução de carreira, mas eu não tinha contentamento, eu não tinha aquela alegria, sabe aquela coisa que você vive aparentemente bem, mas quando você deita no travesseiro tá faltando alguma coisa? E quando tem um vazio, e Jesus, ele preenche esse vazio. Jesus, ele preenche a alma, o corpo, o espírito, ele traz alegria, ele traz esperança, e foi o que eu encontrei. Então, mesmo passando por coisas com a minha família, eu perseverei, e eu falo que o Senhor me sustentou
grudou em mim mesmo. Que coisa maravilhosa, pastor. Olha, realmente a gente fica muito feliz de ouvir isso e ver o quanto que Deus, na verdade, se cumpriu aquela palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará na vida da pastora. Sim, eu falo que se cumpriu em mim aquela palavra que Jesus, essa aí mesmo, conhecereis a verdade vos libertará. E quando Jesus ele estava orando lá em João 17, que ele fala assim: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Então, assim, verdadeiramente eu fui santificada pela palavra, porque foi a palavra que me preencheu, e é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos liberta, né? A palavra de Jesus, que é a voz de Deus. Então, foi exatamente isso. Então, aí a senhora se desprendeu ali da religião católica, todos os seus paradigmas, as suas liturgias, começou a entender que a palavra de Deus realmente era muito mais ampla, né? A graça de Deus estava revelada através da Bíblia. Sim, Isso no início da sua juventude, correto? E correto. como é que foi daí para frente? Então, como eu disse, né, eu tive esse encontro com Cristo em casa e eu fiquei mais ou menos uns 7 meses, de agosto de 96 até mais ou menos fevereiro de 97, eu não fui à igreja nenhuma, porque eu tinha falado para o Senhor que eu não iria. Porém, é tão interessante, eu quero falar algo aqui muito interessante. Você que está aí nesse canal, você realmente está no canal certo. Na minha época, 27 anos atrás, era classificado, era jornal. Hoje a gente tem a rede social, É né? verdade. Então, eu comprava um jornal chamado Primeira Mão e tinha os classificados. No classificado tinha algo assim: se você quer aprender a Bíblia, me manda um envelope vazio com o seu endereço que eu vou te mandar um estudo bíblico por um período de 1 ano. Olha, E aí eu peguei aquele envelope e mandei. Eu nunca conheci a pessoa. Eu sei que era uma senhora. Eu acredito que já era avançada em idade, já era madura. E ela, durante 1 ano, ela me discipulou, ensinando apenas a palavra. Ela, sabe a revista da Escola Dominical? perfeito. Era como se fosse folhas soltas da revista. E ela me mandava um ensino e ela me mandava o questionário da lição. Eu respondia, mandava para ela, na outra semana ela me mandava outro corrigido e o novo. E a palavra foi só fortalecendo a minha vida, porque a palavra nos fortalece. Por isso que eu falo, lê a palavra. Lê a palavra. Você quer conhecer de Deus, lê a palavra. E aí, quando foi fevereiro de 97, estava eu lá trabalhando em uma livraria, entrou uma moça, toda assembleiana, saia lá no pé, cabelo na cintura, porque da década de 90 a gente era muito nos usos e costumes, né? Sim, sim. E aí ela olhou para mim e falou assim: de qual igreja você é? Eu falei: não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Eu falava para todo mundo que eu era de Jesus. Ela falou assim: não, mas você é o quê? Você é batista? Não, eu sou de Jesus Cristo. O que aquela moça fez? Ela me adotou. Então, uma moça jovem como eu tinha 20 anos, ela tinha uns 25 talvez. Ela começou a almoçar comigo todos os dias. Aí sempre ela levava uma porção a mais. Então eu abria minha marmita, ela abria dela, só que ela tinha uma porção a mais. Ela me servia. Quando a gente terminava de almoçar no refeitório do shopping, ela falava assim: vamos ler a Bíblia? Aí ela lia a Bíblia comigo. E aí ela foi me guiando para Jesus. Isso tudo no shopping. Tudo no shopping, Ela não trabalhava na mesma loja, mas trabalhava ali no shopping. na mesma loja. Na mesma loja? Na mesma loja. Olha só. O Senhor a guiou para lá. E aí, um belo de um dia, ela foi me conquistando, meados de maio de 97, ela falou assim: Nathalie, vai ter um culto com os jovens na minha igreja, só jovens, e você é minha convidada especial. É o 3º domingo, é de manhã, e eu quero te levar lá. Aí eu fui, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 6, a sede do setor 6 era lá em Moema, Indianópolis, na Avenida Jacutinga. O pastor era o pastor Luiz Branco, já está no Senhor. E ela me levou. Quando eu entrei, estava aquela Madcom lá, toda reunida. E aí, 2 coisas marcaram a minha vida naquela manhã. Primeira coisa, que foi ministrado Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga: não tenho nele contentamento. E aí cantou aquele hino da harpa também. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. E aí o Senhor falou comigo, aceitei Jesus, e ela grudou em mim, e eu fui sendo cuidada, eu fui sendo transformada. E eu fiquei na Assembleia de Deus, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Olha,
O mais interessante é que Deus sempre teve um cuidado, um zelo pela sua vida assim, extraordinário, que mesmo você sem estar numa igreja física, né, o Espírito Santo já estava dentro de você, né? Você já era a igreja. Sim. Só ali Deus, né, usou essa sua amiga para que você pudesse começar a congregar na Assembleia e ter esse campo aí todo espiritual. E aí, como é que foi, pastor? Depois que você já estava dentro da igreja, né, Assembleia, você conseguiu levar os seus familiares? Como é que foi? Então, foi uma trajetória. A minha mãe, ela não ia de forma alguma. Ela continuou na igreja Ela católica. continuou na igreja católica do ritmo dela. Eu ganhei a minha irmã para Jesus e eu ganhei a minha prima para Jesus. Curiosamente, aquelas 3 meninas daquele culto Exato. que foram ministradas palavra de bênção, Sim. né? E aí eu ganhei a minha irmã, ganhei a minha prima, caminhamos, e a minha mãe ficou aí numa jornada bem irredutível. Porém, qual foi o meu combinado com Deus? Eu nunca ia bater de frente com minha mãe, eu sempre iria servi-la. Eu iria servi-la, eu sempre ia falar a verdade, mas eu nunca ia perder o princípio da família. Perfeito. E eu quero falar isso também aqui, eu acho importante falar, porque nosso primeiro ministério é a família. Então, se você tem aí alguém da sua família que você quer ganhar para Jesus, serve. Porque às vezes a gente serve bem na igreja, mas não serve bem em casa. Então, meu começo ministerial foi servindo a minha família. E às vezes, por falta de sabedoria, pastora, é que muitos deixam de alcançar a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu irmão, por em vez de amar e ir nessa linha da obediência, da simplicidade, muitas das vezes se acha mais santo, mais santa, e aí quer num enfrentamento. Sendo que quem convence não é nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence. E aí a minha mãe, o que eu fiz? Ela não deixava, ela falava assim, domingo de manhã, se você for na escola dominical, você não vai no culto, então você vai escolher para onde você vai. Então, domingo, ou eu ia para a escola dominical ou eu ia para o culto. Mas tudo bem, combinado. E eu não tinha liberdade para orar em casa, para cantar os hinos da harpa, mas eu fazia isso sem incomodar minha mãe. Então, às vezes, de madrugada eu queria orar, estava em campanha, eu não acendia nenhuma luz, eu descia, ajoelhava, estava tudo certo. Na sabedoria. E uma certa feita, eu estava ouvindo uma rádio, lavando uma louça, e eu ia trabalhar um sábado à tarde. E eu orei e falei assim, Senhor, eu não vou deixar o rádio desligado, eu vou trabalhar. E eu sei que o Senhor vai trabalhar na vida da minha mãe. E aí eu deixei o rádio ligado, baixo, e fui trabalhar. Aí eu entrava 2 horas no shopping, quando foi meados de 4:30 da tarde, minha mãe me ligou. Quando minha mãe me ligou, o meu coração já... Jesus! Aí ela falou assim, Nathalie, eu quero te contar uma coisa. Você deixou o rádio ligado. E eu já fiquei, Jesus, ela vai me bater. Porque, olha, por incrível que pareça, eu apanhei porque eu me converti. Eu apanhei algumas vezes porque eu me converti, porque aquilo irritava os meus pais. Meu Deus! E quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Mais de 20? 20, 21. Olha só. Isso é importante, pastora, porque tem tanto jovem nos assistindo que se acha senhor de si mesmo, né? Já não respeita mais pai e mãe. E é importante ver na senhora esse testemunho e ver o quanto que realmente você sempre honrou seus pais. É fundamental isso. Sim, eu sempre honrei meus pais, e porque assim, o meu coração, ele estava assim, determinado que o Senhor iria salvar a minha família. Porque nós temos uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Verdade. Então nós temos essa promessa. É uma promessa. Então não desista. Não importa o tempo. Quando eu aceitei Jesus, a gente não se preocupava com o tempo. A gente sabia que para onde o Senhor ia fazer um milagre imediato, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Para alguns 40 anos, para outros 18, para outros 38, para outros 12, não importa. O importante é que Ele vai fazer. Louvado Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. E aí, a minha mãe me ligou esse dia. O que ela tinha escutado? J Neto. J Neto. Quando eu estou J Neto, de quem que ela lembrou? Roberto Carlos. Ela me ligou porque ela escutou aquele louvor e ela queria saber quem cantava e ela queria um CD dele. Aí eu falei, glória a Deus. E aí o Senhor foi trabalhando no coração dela, foi trabalhando, e aí eu fui levando assim, eu nunca...
uma coisa que eu fiz, eu nunca misturei coisas ministeriais com a família. Porque a gente que está na igreja, a gente passa assim, por algumas situações, porque somos uma família e somos humanos. Mas a gente tem que ter o quê? Perseverança, resiliência, humanidade, misericórdia, compaixão, não é? Porque você é humano, também sou, você tem seus problemas, eu também sou. E nós estamos aqui todos em processo de santificação. Somos falhos. Então, o que eu fazia? Eu falava assim, mãe, vamos fazer uma comida domingo, trazer alguns irmãos aqui para tocar, para cantar? E a senhora serve uma comida bem gostosa, porque minha mãe sempre gostou de fazer comida. Aí ela começou a ceder, começou a deixar. Então, eu levava a igreja até ela. Mesmo que ela não fosse a igreja. Deus trabalhando poderosamente. E assim foi toda a jornada. Quanto tempo para eu conseguir ganhar minha mãe para Jesus? 18 anos. Até atingir, eu falo que é a minha maioridade ministerial, mas glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, começou ali congregar na Igreja Assembleia, e aí começou a se aprofundar realmente no ministério. Como é que foi, pastor? Você começou realmente a frequentar de corpo os cultos? E como é que foi esse desenrolar ministerial na vida da pastora, na Assembleia de Deus do Belém? Sim, eu fiquei aí, depois de praticamente um ano que eu tinha me convertido, eu me casei, e aí eu não tinha como congregar lá no setor 6. Então, como eu morava na Guarapiranga, eu fui congregar no setor 8. Eu congreguei no setor 8, me batizei no setor 8, uma igreja, assim, uma congregação muito pequena, subcongregação, e ali os pastores cuidaram de mim, eu participava dos grupos, aí já comecei sendo secretária da igreja, ali sendo abençoada, abençoadora, e aí fui me desenvolvendo. E o que eu sempre gostei é de participar de todos os projetos da igreja. Eu sempre gostei de estar sendo mesmo membro de igreja. Então, quando eu fui para Jesus e quando eu encontrei aquele local que eu entendia que ali era onde o Senhor tinha me chamado, eu vou participar de tudo. Porque quando eu não estava na igreja, quando eu não estava com Cristo, eu participava de tudo do mundo. Então eu falei, se eu fui para Cristo, se eu nasci de novo, eu vou participar de tudo. E ali eu fui sendo discipulada, eu fui aprendendo a palavra, eu fui sendo liberta pela palavra, e depois, com 7 anos, mais ou menos, que eu tinha de conversão, eu já não estava mais no Belém, eu estava numa igreja Assembleia de Deus também, no Jardim Ibirapuera, pastor Ricardo, da Peniel, inclusive ele faz parte aí do nosso grupo de pastores. Que bênção, hein? Glória a Deus. Pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Ele me encontrou e ele foi usado por Deus e falou assim, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado para você. E aí foi cuidando, eu congreguei, e ele me separou e me consagrou a missionária. E eu fiquei nessa trajetória, eu tinha 7 anos de conversão, fui ungida, fui separada, ungida, e comecei a fazer os trabalhos missionários. Campanha, visita, sempre gostei de hospital, de cemitério, de campanha no lar. Nossa, que legal. A capelania cemiterial, capelania hospitalar, é fantástico. E assim, a gente conversava aqui nos bastidores, né? Depois, mais no fim, a pastora vai falar. Nós somos vendedores, né? Se eu estou no shopping, a senhora também começou lá no shopping. Sim. E se tem uma coisa que a gente mais gosta de vender, que é falar de Jesus Cristo, que é de graça, que é a graça e que salva, né? Amém. Como é que foi esse trabalho? Eu acredito que até antes de ser consagrada como missionária, você já evangelizava, com certeza, amigas, pessoas, enfim. Como é que foi tudo isso? Quantas almas? Você lembra, assim, tem alguém que você fala, poxa, essa vida aqui, ela foi ganha através da minha vida e está firme até hoje, enfim. Então, isso é muito forte, porque nós trabalhamos com o público. Isso. E nós vivemos intensamente a área de vendas, várias pessoas na nossa rotina. Mas não tem, eu falo assim, que não tem como uma luz ficar, né, escondida. Luz é luz. É impossível. É impossível. E aonde a gente chega, a gente, mesmo que tenha algumas regras, às vezes, trabalhistas, daqui a pouco vão descobrir. Sabe aquela menina que estava lá na casa de Naamã? Que a menina estava ali, ela estava em oculto ali. Ela estava, né? Ela estava exilada, mas ela falou, se meu Senhor soubesse que tem profeta em Israel, ele seria curado.
Então, é isso que acontece com a gente. Então, Senhor, nessa minha caminhada, eu tive, assim, o privilégio de ver o Senhor transformar muitas almas onde eu trabalhei. E uma família, a primeira família que eu ganhei para Jesus, eu tinha 6 meses de conversão, que foi o meu tio. Eu estava congregando lá na sede, lá no setor 6, e o meu tio passou por um problema familiar, e foi um transtorno. E quase ele perdeu a família dele, e foi algo assim que a família olhava, a família que não cria, que não tinha fé em Jesus Cristo, falava assim, acabou, ele perdeu tudo, não tem mais jeito. Aí eu falei, tem jeito sim, porque quando Jesus entra, tem jeito. E aí eu combinei que eu ia levá-lo lá no Belenzinho, lá na sede lá do Belenzinho, lá no Brás. E aí liguei para ele, naquela época não era telefone móvel, era telefone de vizinho. Falei, tio, eu quero te fazer um convite. Eu estou frequentando uma igreja, Jesus mudou a minha vida e ele vai mudar a sua também. E aí meu tio morava em Caieiras e eu morava aqui no Guarapiranga. Meu tio saiu de lá de trem, eu saí daqui de ônibus, metrô e tudo, e fui para o Belém. A Neuza foi comigo, aquela que me ganhou para Jesus, e levamos meu tio num culto de libertação que acontecia às quintas-feiras. Quando chegamos lá, meu tio estava no meio da igreja lotada. Aí veio um presbítero do altar, ele veio descendo e falou para o meu tio assim, é a última vez que eu te dou uma chance, porque para você, tudo que estava perdido, eu estou dando vitória hoje, mas eu te chamo. E aí meu tio foi na frente, aceitou Jesus, ele, a minha tia, a minha prima, e conclusão, meu tio, ele é pastor, elas estão ativas na igreja até hoje. A minha tia nunca se afastou da presença do Senhor. A minha prima serve ao Senhor com jovens. É uma coisa maravilhosa. Então, eu, assim, rapidamente eu ganhei uma família para Jesus. Deus, ele é especialista nisso, né? De pegar situações que já não há mais solução, famílias destruídas, e fazer tudo de novo, né, pastora? Sim, Jesus, ele faz tudo de novo, ele restitui. O meu tio, ele passou por um julgamento e o Senhor deu vitória para ele. Ele perdeu tudo, perdeu casa, perdeu bens materiais, mas ele ganhou uma nova vida e está aí, quase 30 anos com Cristo. Glória a Deus, firme. Louvado seja Deus. Isso é importante para quem está nos assistindo, pastora, porque talvez está mais ou menos nessa situação também. Sim. Desesperado, não está nem mais conseguindo dormir à noite, a família está se destruindo, né? Então, gostaria que a senhora olhasse para essa câmera aqui e realmente falasse com essa pessoa que, assim como Deus fez na vida do seu tio, ele pode também fazer na vida dele e na vida dela. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa, Jesus, ele é pleno, ele quer completar a boa obra na sua vida, a obra espiritual, material, ele quer trabalhar em todas as áreas, porque quando ele liberta, ele veio para libertar o que você havia perdido, ele vem para fazer algo novo e ele tem algo novo para você. Eu creio. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, mais ou menos 6 anos na Assembleia, ali depois como missionária, né? Sim. Foi isso, fazendo a obra de Deus. Chegou a viajar para algum estado, algum país para fazer campo missionário ou não? Não, eu fiz uma obra missionária, eu viajei para Bahia, eu estava em um círculo de oração, eu era missionária, estava em um círculo de oração, o Senhor falava que estava preparando viagem e era com urgência, ele falava que tinha malas preparadas e que eu não me preocupasse, que eu não ia dar tempo de levar a carta, mas ele era a minha carta naquele lugar. Louvado E amém, fui para casa. O que aconteceu? A minha tia sofreu um infarto e rapidamente naquela semana eu e meu pai viajamos para Bahia e quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor operou maravilhosamente. O Senhor, assim, a minha tia estava em coma, ela morreu no SAMU e aí depois conseguiram ressuscitar, foi para o coma, porém a pressão caiu muito, não subia, estava desenganada. Saímos do aeroporto, fomos para o hospital e... Tudo às pressas. Tudo às pressas. Correria. Isso, só que lá eu conheci uma família que era amiga dos meus primos e a família me adotou no período que eu fiquei lá 15 dias e eu fiquei numa igreja batista e pregando, ganhando almas para Jesus
e o Senhor operando maravilhosamente. E o que aconteceu? Estava eu, minha avó, minha tia, elas não tinham recebido Jesus como Salvador, mas eu orava com elas todos os dias à noite. E aí um dia eu falei assim, para onde fica o hospital? Fica para lá. Aí então vamos todo mundo estender a mão para lá e vamos Olha orar no só. nome de Jesus, né? E estendemos a mão à noite. E aí terminamos de orar, o telefone tocou. A minha tia levantou do coma, arrancou todos os aparelhos e sentou. E os médicos estavam enlouquecidos. E aí o Senhor cumpriu o que ele tinha falado. A minha tia recebeu alta depois de uns dias e não ficou com nenhuma sequela, para a glória de Louvado Deus. seja Deus. Que testemunho Tremendo. milagre maravilhoso. Deus ouviu realmente a oração de todos vocês mediante a direção que Deus deu, né, para a vida da pastora. E vem cá, e como é que foi, pastora, a sua saída, né, da antiga igreja? Como é que foi? Foi tudo certo? Teve aquelas coisas, não vai por esse caminho não vai dar certo. A gente sabe que tem essa resistência, né? Como é que foi, pastora? Sim, assim, eu não passei por uma resistência, porque eu falo assim que todas as minhas saídas ministeriais, que não foram muitas, inclusive, sempre foram debaixo de bênção, e porque assim, a gente entende que quando o Senhor ele quer cumprir, ele vai cumprir, que ninguém vai impedir o agir do Senhor. Tudo tem um ciclo, né? Tem um ciclo, né? A própria palavra vai falar que há um tempo para tudo. Então, há um tempo mesmo para tudo. E todos nós, assim, independente do ministério que nós estamos, devemos estar sempre com Cristo e sendo direcionado para onde Ele vai nos levar. Porque o que importa é que a palavra venha a ser pregada. Então, quando chegou determinado tempo que era para eu sair do ministério, eu saí embaixo de bênção, tranquilamente, em paz. E aí fui para onde o Senhor me levou. E aí, nessa nova igreja, eu já cheguei como missionária e eu fiquei ali por um período ainda servindo ao Senhor, porém o pastor via que eu tinha uma chamada para pastora. Eu falava, não. Para algo a mais. Algo a mais. Eu falava, não, pastora, não, essa chamada não é para mim. E aí o Senhor foi me moldando, me lapidando, até que chegou o momento oportuno de Deus para eu ser consagrada a pastora, né? Já há 10, 11 anos. Na fé. Na fé. Eu estava... tem 10 anos, eu já servi a Cristo há 17 anos. 17. E agora já tem 11 anos que eu fui consagrada pastora. Em algum momento da sua vida você imaginou um dia eu vou ser pastora e um dia eu vou fazer parte de um trabalho, de um ministério próprio? Você imaginou isso em algum momento? Não, porque eu sempre gostei de trabalhar ministerialmente, eu sempre gostei de levar a palavra, eu sempre gostei de estar envolvida na obra, eu sempre gostei de estar no foco da oração, no foco da palavra, ministrar, ensinar, sempre me dediquei muito ao ensino da palavra. E eu gostava disso, eu estava no conforto, eu sempre apoiei meus pastores, eu sempre fui muito amiga dos meus pastores, sempre apoiei. E eu não achava necessidade, não tem necessidade, está tudo muito bom, está tudo muito bem, então não é necessário. Eu tô indo até certo ponto, mas tá bom aqui. Tá bom aqui. Porque uma coisa é você apoiar, uma coisa é você fazer a obra evangelística, outra coisa é você assumir esse peso, essa responsabilidade de ser um verdadeiro pastor, uma verdadeira pastora. Sim, e porque assim, Deus, ele cumpre o desígnio da sua vida. Nós temos Deus tem um desígnio para cada um de nós, né? Eu acho interessante. Somos vocacionados do Senhor e se Ele nos vocacionou, Ele vai nos levar para o cumprimento da vocação. E lá atrás, quando eu me converti, que eu tinha aquelas lutas com a família, qual que era o desejo do meu coração? Senhor, antes da sua volta, que eu possa ter um culto num banco da igreja, que era tudo banco antigamente, toda a minha família. Tenho um banco. Eu quero um banco para estar eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, servindo ao Senhor num culto. Amém, eu vou te dar glória. O que aconteceu? Primeira igreja, depois que eu fui consagrada, onde que ela nasceu? Na casa da minha mãe. Que coisa maravilhosa. Coisa tremenda.
Olha, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, pastora Nathalie, com certeza está sendo abençoado, está sendo abençoada, né? Tem muita coisa para ser falada ainda. Inclusive, nós vamos realmente entender como é que iniciou, como é que começou a Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fé. Então, nós vamos dar uma parada, uma rápida parada, depois vai vir a série de perguntas, né, Rafa? Em nome de Jesus, vai vir como é que surgiu realmente a Igreja Ministério da Fé. Você não saia daí. Eu vou fazer diferente. Pastora Nathalie, você que vai fazer, a senhora que vai fazer realmente o convite para que quem está nos assistindo não saia daí. Não saia daqui, não saia daí, fica conectado. Eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para a sua vida, e eu sei que o meu testemunho ele vai edificar a sua vida. Eu sei que esse propósito aqui do Senhor no IDCast é para te alcançar, para te abençoar e para você ter testemunho e frutificar, que você seja frutificado em nome de Jesus. Então fique aí. É rapidinho, o IDCast volta já já. Estamos de volta para essa segunda parte da quinta edição do IDCast com a pastora Nathalie, pastora da Assembleia de Deus, Ministério da Fé. Pastora, nós falamos muito aqui em assuntos maravilhosos e um dos principais que me chamou a atenção foi o desejo que você sempre teve de ter a sua família aos pés de Jesus, sobretudo a sua mãe. Sim. Como é que foi? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu quando eu tinha 18 anos servindo a Cristo. A minha mãe, ela veio para Cristo, mas ela veio num processo de dor em mim. Eu estava passando por um processo de dor. Eu acho até importante falar disso, Por favor. porque, assim, o Senhor, Ele sabe como que Ele trabalha em nossas vidas. E eu quero falar algo aqui, antes de contar tudo o que aconteceu, eu quero falar algo para você que está me ouvindo. Escuta o seu pastor, ele é usado por Deus, ainda que você não aceite o que ele vai te falar. Mas escuta o seu pastor, obedeça o seu pastor, esteja debaixo da obediência, porque é debaixo da obediência que tem a bênção. Quando eu me converti, eu já tinha um namorado, de um namoro estruturado. Na minha cabeça ele era estruturado, porque era primeiro namorado, comecei a namorar com 17 anos, aí quando eu me converti, ele não se converteu comigo, mas era um namoro aparentemente saudável, tinha tendência a casamento, as famílias acolhidas, a minha família com a dele, aquela coisa de namorar, noivar, casar, tudo para dar certo. E éramos jovens, estudávamos, fazíamos faculdade, enfim. Quando eu fui me casar, o pastor Luiz Branco, lá do Belém, ele falou assim: filha, eu não posso falar para você não casar, mas eu posso te ensinar. É jugo desigual. Eu ouvi, mas eu não escutei. Não levou a sério. Não levei a sério. Me casei, amém. Os anos passaram-se, quando nós tínhamos 14 anos de casados, que estava tudo muito lindo, muito maravilhoso, ele declinou e se apaixonou por uma colega de trabalho, e ele foi embora com ela e eu fiquei. Só que isso me gerou muita dor. 14 anos? 14 anos, quase 20 de relacionamento, porque eu namorei 5 e estava casada há 14. E aparentemente um casamento consolidado. E o Senhor já tinha me falado algumas coisas que Deus olhava e ele falava comigo: não estou me agradando. Só que eu não entendia. Mas o Senhor estava me preparando para o que ia acontecer. Depois eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. E aí, nesse processo de divórcio, eu fiquei muito doente emocionalmente. Mexeu comigo. Era meu primeiro namorado. Era toda uma família estruturada. E eu falo que eu virei assim, realmente o meu vaso quebrou. E ali eu continuei servindo a Cristo, eu continuei ali na obra, eu continuei na igreja, eu continuei guardando a minha fé, mas eu estava quebrada emocionalmente. Desesperada, desestruturada. E aí a minha mãe me acompanhando naquilo, o que aconteceu, nesse momento que eu passei por essa dor, a minha mãe, ela veio para Cristo, porque minha mãe achava que eu não ia suportar. Eu falava assim: mãe, como que eu vou construir uma história daqui para frente se eu tenho 20 anos de um relacionamento, eu vou colocar tudo num baú e vou esquecer que existiu, e como que eu vou seguir?
E aí a minha mãe tentando achar argumentos, mas ela não conseguia. O que ela começou a fazer? Ela começou a buscar Cristo. Aí foi onde ela começou a se dedicar. E aí nesse processo que eu passei, e eu quero até falar aqui para quem está conosco, todos os processos que você passar, passe com Cristo e passe congregando. Não resolva um problema com outro problema. Eu falo que Jesus ele me deu vitória, ele vai te dar vitória, porque ele restaura, ele restitui, ele faz, mas esteja na presença dele, esteja no propósito dele. E eu não saí da presença dele. E eu tive pessoas que me ajudaram, meus pastores me ajudaram, me acolheram, a minha família me acolheu. E nesse momento a minha mãe, ela sentia que ela não conseguia fazer nada por mim. Que eu fiquei só, fiquei abandonada, e ela começou a se dedicar a Cristo, e foi onde ela veio para Jesus e aceitou Jesus como Salvador. Que coisa maravilhosa, pastora. Agora, chegou um momento que você chegou a se perguntar para Deus o que aquilo estava acontecendo contigo? Eu perguntava para Deus, assim, porque eu tinha passado, antes do divórcio, uns 2 anos antes, eu tinha passado por eu tinha perdido um filho no ventre. E eu já vinha, assim, Olha só. de um momento difícil. E eu até Baita de uma bala. E aí eu perguntava assim, Deus, por que de tudo isso? Aí a minha pastora sempre falava assim, não pergunta o porquê, pergunta o para quê. E Deus, ele tinha falado comigo, que ele tinha algo na minha vida, além do que os meus olhos estavam vendo. Ele estava me preparando para aquele momento. Ele falava, porque na verdade, eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo reconhecer que verdadeiramente eu entrei num jugo desigual. E por mais que doa, jugo desigual é desigual. Então, para você que vai se preparar para casar, se prepara na palavra. Eu sempre falo que hoje eu aprendi que água e óleo não se misturam, porque quando a gente escolhe pessoas de um propósito ao contrário da gente, a gente está escolhendo um propósito diferente para a nossa família. Porque se eu tenho uma fé e o meu marido tem outra, os meus filhos vão para qual fé? Eu não tinha esse entendimento. Me faltou esse entendimento. Mas eu fui orientado, como eu disse, eu não ouvi. Mas o Senhor, todavia, Ele cumpre o propósito. E aí eu nunca perguntei assim, o porquê, mas eu falava, qual é o seu propósito, Senhor? E foi nesse propósito aí do Senhor que eu ganhei a minha mãe para Jesus. Glória a Deus. E eu falava assim, todo ano, quando eu me preparava nos congressos, eu falava assim, a minha mãe, ela vai fazer parte do ciclo de oração. Todo ano eu participava de todas as festas, falava, minha mãe vai estar aqui comigo. Você dizia assim mesmo, pela fé. Falava, ela vai ser uma obreira, ela vai fazer parte do ciclo de oração. E aí minha mãe veio para Cristo, eu fui separada para ser consagrada a pastora, e aí foi onde a igreja da minha mãe falou, lá na casa da minha mãe tinha um salão alugado, a casa em cima, o salão embaixo tinha um bar. E aí quando eu fui consagrada a pastora, aí minha mãe falou assim, a igreja vai ser aqui. Ela falou, a igreja vai ser aqui. Sua mãe? A minha mãe. Que há um tempo atrás, na verdade... Há 18 anos atrás... Te proibia até de ir para a igreja, e até te bateu porque você começou a servir. Que coisa. Me achava feia, me achava velha. Meu Deus. E hoje minha mãe, assim, eu quero falar, minha mãe é uma mulher verdadeiramente transformada, é diaconisa da Casa do Senhor, diaconisa Benilde. Opa, diaconisa Benilde. A minha rainha. Nossa, paz do Senhor. A minha mulher de fé, mulher assim, mulher de fé, mulher de oração, mulher de propósito, mulher determinada, participa de todos os eventos com mulheres, mesmo assim está um pouquinho enferma nesse momento, mas ela participa de tudo e ela é uma mulher dedicada, ela nasceu de novo. E a promessa se cumpriu. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, confia. Pastora, no meio dessa parte do testemunho, você deu uma dica aí valiosa, né? Que infelizmente é aquela coisa. Tem aquele ditado que diz assim, né? Eu sempre falo isso. É errando que se aprende. Mas, na verdade, a melhor coisa é vendo o erro dos outros. E não cometendo a mesma coisa, né? E, às vezes, o jovem que está nos assistindo por precipitação, por emoção, deixa de ouvir os pais, o pastor, a pastora, e acaba, muitas das vezes, se colocando em uma situação muito desagradável. Sim, hoje, assim, graças a Deus,
eu tenho essa experiência, eu falo que foi uma experiência de dor que foi curada. Eu quero, assim, falar que Jesus, ele me curou, ele curou a minha alma, curou a minha ferida, ele passou o bálsamo de cura em mim, ele fez algo novo na minha vida sentimental, ele permitiu que eu vivesse uma experiência debaixo do propósito dele, mas, assim, a gente tem que ouvir e aprender, e hoje eu consigo falar o quê? Que a gente só consegue falar de cura quando a gente é curado. Um doente não cura outro doente, mas quando você é curado, você cura outras pessoas. Quando você é sarado, você sara outras pessoas. E hoje, glória a Deus, eu tenho, assim, o privilégio, que eu falo que o Senhor me deu esse privilégio de olhar para uma mulher e falar assim: o Senhor, ele tem uma nova história para você, o Senhor, ele vai te curar, o Senhor vai fazer algo novo, o Senhor, ele vai te restaurar, porque o Senhor sara, ele cura, ele realmente, ele é Jeová Rafá. Ele é Deus que sara, ele é Deus que cura. Eu sou uma mulher curada para a glória de Deus. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo, até homens também, que estão acompanhando o seu testemunho, pastora Nathalie, com certeza Deus já está tocando no coração dela, né? Porque às vezes ela está na mesma situação ou até pior. E às vezes ela imaginava que não teria solução para a ferida que ela está sentindo. Mas vendo a história da pastora, com certeza ela olha assim e fala: poxa, existe alguém que me pode dar escape, pode me preencher, pode curar a minha ferida. Isso é maravilhoso. Sim, Jesus, ele preenche, ele cura, e eu falo que o Senhor, ele tem uma coroa de glória, né? A palavra dele vai falar que para cada dia de humilhação, ele tem o quê? Dupla honra. Aleluia. E eu quero falar assim, para as mulheres que estão me ouvindo, para os homens que estão me ouvindo, para as pessoas que têm problemas na vida sentimental, busca no Senhor, aprenda com o Senhor, se permita aprender com o Espírito Santo de Deus, e não dê lugar para o suicídio, não dê lugar para a voz do inimigo, porque Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Eu falo assim que o inimigo, ele guerreava para me matar. Sabendo o inimigo que o Senhor tinha um propósito na minha vida, ele lutava para me matar. Mas o Senhor, todavia, ele me deu vida. Um dia eu acordei, eu falo que eu me levantei daquela dor e falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ter vida. Eu sei que o Senhor me chamou para ter vida com abundância. Então, eu quero viver a sua vida. E eu falo nesta noite, nessa oportunidade, que o Senhor te chamou para ter vida com abundância. E eu não estou falando de coisas materiais. O material faz parte, sim, porque tudo é do nosso Deus, a prata, o ouro, tudo é dele. Mas ele te chamou para ter uma vida com abundância na alma, no espírito, para você verdadeiramente viver a vida que ele quer. E com isso eu aprendi a ter uma identidade em Deus. Eu aprendi a viver a herança do Senhor, a me comportar como filha, porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, para viver as primícias. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua alegria, primeiramente, foi Deus, e Deus abençoou, né, com o nosso amado irmão, o diácono Ailton, que está aqui conosco. Como é que foi que veio essa bênção maravilhosa, pastora? Verdadeiramente é uma bênção. Eu falo que o meu marido é o marido mais bonito do mundo. Glória. Cearense, nato, cabeça de cearense, corpinho de cearense, elegante. O Senhor, ele fez promessa que iria me restaurar. E antes do meu processo, ele falava que ele tinha algo para mim preparado por ele. E queria me dar alegria. Eu até lembro que o Senhor usava muito os vasos, os pregadores, para falar assim, que ele tinha alegria para mim. Ele ia me dar alegria. E aí, eu sou formada na área da educação. Nesse momento eu estava trabalhando, eu tinha uma escolinha, estava trabalhando lá, e o período aí emocional não me permitiu ficar na escolinha, porque criança precisa de cuidado. Sim. E naquele momento eu que estava precisando de cuidado. Então eu voltei para as vendas, que eu já vinha de uma trajetória de vendas, de 20 anos de vendas, e aí eu falei: agora eu vou para a minha formação, enfim. Aí eu voltei para as vendas, meu pastor me levou para trabalhar com vendas. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci o José Ayrton, que, por sinal, não gostei dele, achei ele muito sem graça, não olhei para ninguém, eu só estava focada no meu trabalho, só estava focada ali na minha vida. Mas aí o Senhor, como já tinha uma promessa, aí preparou, a gente namorou e a gente casou, e o Senhor fez tudo novo na minha vida. Eu falo que eu sou uma mulher honrada por Deus, e o Senhor, ele fez
conforme Ele tinha me prometido, e verdadeiramente a minha vitória tem sabor de mel. Sem sombra de dúvida. E como é que foi realmente que surgiu, né? Todos querem saber, Assembleia de Deus, Ministério da Fé. Ministério da Fé. Quando eu fui consagrada a ser pastora, eu congregava no ministério no Grajaú, pastora Silvanete, minha pastora, junto com os pastores presidentes de lá, pastor Humberto, pastora Cláudia, eles me separaram e eu fiquei cuidando da congregação lá na casa da minha mãe, na igreja lá. Perfeito. E aí, quando chegou o momento da mudança, que eu precisei mudar de lá, aí nós resolvemos continuar como família, que a nossa igreja era uma família. E aí, orando ao Senhor, o Senhor deu direção que seria Ministério da Fé. Então, nós nascemos, né? Eu falo assim que, como independentes, nós nascemos há 5 anos atrás, em 2018, e nos unimos com um outro povo, pastor Hamilton, junto com a sua esposa, diaconisa Juliana Maia, meus queridos. Eles estavam com uma congregação que o pastor deles tinha saído, né, e eles ficaram, mas o pastor Hamilton, ele tem uma trajetória de trabalho também que não é fácil, e aí somos amigos há muitos anos, conversando, tô com dificuldade aqui, tô com dificuldade aqui, vamos fazer uma coisa? Vamos juntar e cuidar? Porque eu tenho um propósito, assim, é um propósito muito assim, que eu falo que Deus que me deu esse propósito. A gente não foi chamado para abandonar nada. Você não foi chamado para abandonar nada. Eu falo que tudo tem um tempo do Senhor. Há um propósito para tudo, para nascer, para morrer. Mas a gente não foi chamado para abandonar. A gente foi chamado para permanecer. Verdade. E cuidar de vidas é permanecer. Às vezes a gente não observa, mas a gente tem um propósito de cuidar de vidas. E o pastor Hamilton e eu tínhamos esse propósito, que tínhamos que cuidar de vidas, independente de quantos membros tinham. Porque não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade que são pessoas que vão ser conduzidas para o reino dos céus. São almas. As ovelhas não são nossas, elas são do Senhor, mas nós somos chamados para conduzir, para apacentar, para cuidar. E aí juntamos, unimos o nosso povo e nascemos o Ministério da Fé. Glória a Deus, né? Juntos somos mais. A grande questão, pastor, é que infelizmente por orgulho ou por não ter essa visão da união, muitos deixam de progredir. Sim. Deixam de avançar, deixam de se estruturar, deixam de um ajudar o outro e seguir dentro de uma chamada que Cristo chamou. Não é isso, pastora? É isso mesmo. Como o pastor falou, nós somos chamados e fomos para unir. Reino dividido não prospera. E assim, a gente tem que entender, respeitar o tempo de Deus, respeitar o tempo das pessoas, não é? Mas assim, a união, o cuidado, o propósito. Quando você olha para uma vida que você vê que Jesus transformou aquela vida, não tem preço. Né? E o Senhor, ele continua transformando, ele continua trabalhando, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Ele continua salvando, operando. Sem sombra de dúvida. E diga de passagem, as 3 crianças estão juntas? Sim, a minha irmã, graças a Deus, firme na fé, é uma mulher intercessora, uma mulher guerreira, e a minha prima, ela é missionária e ativa na obra, missionária Cid. A minha irmã, ela não gosta, assim, não quero ser missionária, mas ela atua, mas ela não foi ungida, ela não foi consagrada. Ela faz sem ser. Ela faz sem ser. Ela é uma mulher, assim, eu falo que a minha irmã é uma mulher da intercessão, da oração, muita visitação em hospital. Ela, se você der uma causa, você fala, se tem uma pessoa internada lá no Arthur Alvim, onde que é o hospital? Ela vai, e ela vai descobrir, ela vai lá chegar no leito, ela vai orar, ela vai adotar aquela pessoa. Quantos anos que tem a Assembleia de Deus, Ministério da Fé? 5 anos. 5 anos. E aonde vocês querem chegar? O que vocês querem alcançar através da palavra de Deus, pastora? A palavra de Deus, o que a gente quer alcançar é o reino dos céus. Né? Eu acho que o objetivo da palavra de Deus é alcançar o reino dos céus. Eu sou uma pessoa que eu não sou preocupada com quantidade, mas eu sou preocupada com a palavra e com o que está sendo pregado, com o que está sendo ensinado. Então, a gente ainda tem uma liturgia de ensinamento da palavra. Eu falo assim,
Nós não somos presos a raízes teológicas, mas nós somos assim arraigados e firmados na palavra de ensinar. Não é proibir ninguém, a gente não quer proibir, não quer falar não, mas a gente quer orientar na palavra. Então, uma base bíblica assembleiana, isso mesmo, e do evangelho ele ser pregado genuinamente. Isso. O que a gente precisa é pregar a verdade. E pregar a verdade é pregar o que Jesus nos ensinou, é o que a palavra nos ensina. Isso que é pregar a verdade. Hoje está muita fantasia, né? Muita... Vem para Jesus que tudo vai ficar maravilhoso. E não é bem por aí. Se as pessoas realmente conhecerem a palavra, já começa com o que o Jesus disse. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né, pastora? Sim. E esse compromisso é fundamental. É fundamental, o compromisso com a palavra. É o que o apóstolo Paulo ele ensinou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, a gente tem que aprender isso e viver isso. Então, o nosso propósito é viver Cristo e chegar no reino dos céus. Oxalá! Aleluia! Rafa, Thaís, olha, eu tenho uma coisa a dizer. Nosso pastor, o presidente Thiago Bello, ele realmente foi bem assertivo em trazer a pastora Nathalie, porque tem sido uma bênção maravilhosa esse podcast. Eu quero abrir aí a série de perguntas aí. Fique à vontade, Rafa, com a pastora Nathalie, em nome de Jesus. Muito prazer, pastora. Bom, antes de abrir a rodada de perguntas, eu quero convidar você que está aí assistindo a ir nesse QR Code que você está vendo aí na sua tela. Pega o seu celular, aponta para ele agora e você vai ser direcionado para a nossa vaquinha online, onde nós estamos arrecadando para ajudar o povo de Alagoas. Nós temos um ministério lá que ele já conta com 6 unidades de igrejas, mas todas muito precárias, todas em muita dificuldade para poder ficar ali aberta, para poder se manter. E o nosso propósito é estar ajudando os irmãos para que eles possam fazer melhorias, para que eles possam alcançar mais vidas, possam alcançar mais almas e talvez até abrir novas unidades, porque é um povo muito carente, é um povo muito necessitado da palavra de Deus. E se você ainda tem dúvida disso, assista o nosso primeiro episódio. Terminando aqui, vai lá e você vai ver como que é a necessidade desse povo, tá? Nosso pastor Roberval, ele está lá relatando como que foi a trajetória dele, como tem sido até aqui, a dificuldade que ele tem enfrentado, e para tentar sanar um pouco dessa dificuldade, estamos nós aqui nessa empreitada, contando com a sua ajuda para que esse podcast possa alcançar a nossa meta de estar ajudando o povo lá de Alagoas. Nós também já estamos no nosso 5º episódio. Você tem aí, terminando esse podcast aqui, mais 4 episódios para poder estar assistindo e aí completando o seu dia, a sua semana, né, o seu horário do almoço, ou de repente você põe aí antes de dormir, mas é a nossa companhia aí para ficar aí perdurando por bons dias aí para você, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de comentar e principalmente se inscreva nesse canal. Nós precisamos que você se inscreva, ative o sininho, para você estar recebendo aí as notificações e estar em dia com o que acontece aqui nesse podcast, tá bom? Então, pastora, muito obrigado pela sua companhia aqui, nós estamos muito gratos por você estar aqui, tá? E como o nosso evangelista aí percebeu, já tivemos 4 entrevistas e, né, a primeira mulher. Isso reflete também um pouco do que acontece no meio evangélico, né? Nós temos muito mais homens do que mulheres na frente de projetos, na frente de lideranças, né? A gente sabe que, na verdade, nós temos mais mulheres congregando do que homens, né? É muito provável que a esposa congregue para trazer um marido e o marido não, né? Nós temos aquela famosa senhorinha do coque, que todo mundo conhece, né? Mas a gente tem pessoas liderando pouco, né? Mulheres liderando pouco. E a minha pergunta vem daí. Como que foi para você estar nesse meio que é tão desbravado por homens, né? Como mulher? Qual foi a maior dificuldade para você? Se você enfrentou alguma dificuldade, se enfrenta? Pode falar um pouquinho sobre isso?
Sim, boa noite, irmão Rafael, mais uma vez, né, graça e paz. Eu que me sinto honrada de estar aqui, nesse momento aí tão genuíno e precioso com Deus e para Deus. Na verdade, eu não tive dificuldades com liderança, porque as igrejas que eu congreguei, depois que eu fui consagrada missionária, foram igrejas que mulheres sempre atuaram em frente a trabalhos. Embora eu tivesse pastores, mas os meus pastores sempre apoiaram que as mulheres estivessem liderando. Então, assim, eu não tive liderança no aspecto assim de ser uma mulher em frente a uma direção de igreja. Então, acho que por eu não ter tido nenhuma barreira, acabou que isso foi sendo lapidado em mim, foi sendo trabalhado, e o Senhor foi me forjando, e eu fui me lançando mesmo para fazer a obra do Senhor, porque o meu foco, o meu propósito foi sempre o quê? Levar a palavra de Deus e sempre ajudar pessoas. A obra missionária, ela me ensinou a ajudar pessoas. Então, acho que quando eu me tornei pastora, eu já vinha de uma trajetória. Eu falo assim, que não mudou muito, assim, foi só um complemento e uma responsabilidade maior, porque está na direção de um trabalho, direção de um ministério, é responsabilidade. Mas, enfim, o propósito ele continuou, que é cuidar de pessoas. Glória a Deus. Entendi e captei a informação. Bom, a gente sabe também que a minha esposa está aqui, ela pode confirmar, é uma realidade que não é em todos os lugares, tá? A gente, graças a Deus que você não passou por essas limitações, não passou por essas dificuldades, mas eu gostaria de pedir para você falar então com essa mulher que está nos assistindo agora, que lá na congregação onde ela está, na igreja onde ela está, ela talvez esteja enfrentando alguma dificuldade em conseguir crescer espiritualmente por causa de alguma limitação imposta, por causa de alguma barreira, pelo fato dela ser mulher. O que você pode estar dizendo para ela, para que ela continue na fé, para que ela continue progredindo, para que ela continue evoluindo espiritualmente? Eu digo assim para essa mulher que está me assistindo e que ela tá passando por algum momento de dificuldade. Eu estava até dizendo hoje à tarde que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender para a gente estar liderando alguém, a gente tem que entender qual que é a nossa identidade em Deus. Todas nós temos uma identidade em Deus. E a primeira coisa que a gente tem que lançar e buscar que a gente seja liberta disso é que eu não sou igual a outra irmã e o propósito de Deus na minha vida nem sempre vai ser igual ao da outra. Então, tenho que entender primeiro para que Deus me chamou e o que Ele quer que eu desenvolva. Aí eu buscando o que Deus ele quer que eu desenvolva na palavra, buscando crescer espiritualmente, buscando também quais são os seus pontos de limitação, porque às vezes nós temos limitações, principalmente quando envolve frutos do Espírito. Então, você buscando, você perseverando, ninguém vai te impedir. Vai ter processo muitas vezes, pessoais que vai fazer parte e às vezes a gente muda, eu falo que às vezes a gente muda e a situação não muda, porque primeiro tem que mudar em nós. A primeira mudança tem que acontecer na gente. Então, seja agente de mudança que você quer promover, sendo a primeira liberta, a primeira conhecedora da palavra, a primeira disposta, perseverando e guardando aquilo que o Senhor te chamou e te ensinou. Então, busca sua identidade em Deus, que Deus vai honrar o propósito que Ele tem na sua vida. Amém. Continuando ainda nesse tema, que ele é um tema muito abrangente, inclusive pelo fato da oportunidade de termos a senhora como mulher aqui no programa, né? Claro que eu não vou focar só nisso, mas eu tenho mais uma pergunta em relação a isso. Eu estava conversando aqui com o seu esposo, e ele me relatou que ele é diácono, né? Está correto, né? E a senhora é pastora. É pastora dele também? Né? Eu sou pastora dele na também. mesma igreja, né? Sim. Mas como que é essa relação em casa, no dia a dia, nas coisas fora do âmbito da igreja? Como que se dá isso? Quais são as principais dificuldades e como que vocês lidam com isso no dia a dia? Então, a minha relação com José Ayrton, ela vai desde o começo da nossa união. Como nos relacionamos já com uma maturidade assim,
vindo de experiências de vida sentimental, eu falo, quando Deus nos uniu, nós já tínhamos um propósito do bem-estar, né? Da harmonia. Eu falo para todo mundo assim, que o meu primeiro ministério é a minha família. Então, eu não abro mão disso, que não adianta eu estar bem lá no altar e a minha família não está bem. Então, o primeiro ministério é na minha casa. Então, como que a gente se relaciona? É muito claro, né, que assim, eu sou pastora, enfim, eu sou pastora, não tem como falar que eu não sou. Ele é diácono, porém nós temos uma vida ministerial, nós temos uma vida familiar que envolve a nossa rotina de família, de sentimento, de conquistas, de trabalho. Então, a gente costuma, primeiro assim, meu marido ele participa de tudo que é da minha vida. Não existe nada na minha vida que não tenha a participação do meu marido. Tudo. Trabalhamos juntos. Então, nosso primeiro desafio é trabalhar juntos. Então, eu já fui treinada a não ser aquela mulher ciumenta. O meu marido também não é aquela mulher ciumenta. Nós temos zelo um pelo outro, mas nós conseguimos lidar em sociedade como casal, como amigo, como colega de trabalho. Ele é corretor, eu também sou corretora. E na igreja, eu falo que ele é o meu apoiador. E ele não é meu apoiador porque ele está na igreja. Porque nós somos assim em casa, nós somos uma família. Então, é assim que se dá o nosso dia a dia. Somos amigos, né? Somos um casal e vivemos a mesma fé. Um cutuca o outro lá para orar, vamos orar de madrugada, acorda, vamos lá, vamos fazer propósito, precisamos estar juntos. Então é assim, vou para o monte, vamos junto. Então tudo é com ele. Ele fala que é um CPF só, e verdadeiramente nós somos um só corpo, para a glória de Deus. Então, ou seja, apesar de haver aí um título atrelado, em relação aos dois, quando se trata de um casal, pouco importa o título, né? O que importa é realmente ter uma relação unida, uma relação onde há o entrosamento, né? Onde há o respeito. Então, você está querendo dizer que vocês não têm esse atrito em relação ao fato de você ser a pastora e ele ser diácono na relação espiritual ou na relação do dia a dia. Então, existe algum momento em que isso já foi algum problema? Não, assim, a gente procura, como que a gente resolve o problema? Conversando, falando. O José Heitor, ele é um bom ouvinte, então ele é uma pessoa que ele ouve, e é uma pessoa, eu falo que ele é assim, ele sempre olha fora da caixa. Então, sempre quando a gente está passando por alguma situação, seja na família ou seja ministerial, ele procura sempre olhar fora da caixa e nós aprendemos a ter esse olhar fora da caixa. Quando a gente tem um problema, você está dentro do problema, você só enxerga o problema. Se você olha fora da caixa, você consegue olhar fora do problema e consegue buscar solução. E dentro da nossa trajetória do propósito, a gente tem foco na solução. Eu vejo que muitas pessoas têm foco no problema e problema gera problema. Você não resolve um problema com outro problema. Então, qual que é o nosso foco? Solução. Perrengue, luta, guerra. Como que a gente vai viver? Solucionando, buscando a direção de Deus e agindo. Eu falo assim que Deus, ele sempre vai nos abençoar, que ele é abençoador, mas você tem que agir. Então, a gente, quando tem algum atrito, algum problema, é foco na solução. Muito mais. Agora, vamos assim para uma parte um pouco menos impactante. Vamos para uma parte um pouco mais gostosa da vida. Vamos falar um pouco sobre lazer. Como que vocês lidam com o ministério e também com a parte de lazer, de curtir um ao outro, de estar em família, com amigos? Existe esse momento entre vocês ou vocês são 100% igreja? Como que... tirando o trabalho. Eu sei que tem o trabalho, já foi dito aqui, mas eu digo na parte mesmo de se curtir, de poder relaxar junto, de poder fazer alguma coisa, pegar um cinema, um restaurante, né? Vamos viajar para algum lugar. Existe esse momento? Existe. É interessante isso que você está falando, né? Nós somos 100% igreja, no sentido de que nós somos igreja onde nós estamos. Mas, entendendo muito bem o que você colocou, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu
que como casal a gente precisa ter o nosso momento. Então, assim, Isso é importante. e eu acho que isso é valioso para todos os casais, principalmente os casais ministeriais. É bem interessante que agora me despertou algo que eu sempre falei, sempre pratiquei. Eu nunca quis colocar, até pelo fato de eu ser pastora e o meu marido ser diácono, eu nunca quis que meu marido carregasse uma bagagem para agradar ninguém. Então, aconteceu até um fato inusitado, eu já vou voltar no lazer aí. Uma vez, uma irmã montou um grupo de varões da nossa igreja e ela queria que meu marido fizesse parte do grupo. E ele não queria fazer parte do grupo porque ele não gosta de cantar em grupo. Ele é tímido em público. E aí ela pegou e falou assim: eu não acho certo, pastora. Eu não concordo que. Eu não concordo que seu marido não participe, porque ele é o marido da pastora. Eu falei assim, amada, o meu marido não vai participar de nenhum grupo para agradar você. Ele vai fazer a obra do Senhor para gerar frutos. E se ele fizer para te agradar, ele não vai gerar frutos. Pronto. Então, eu não obrigo o meu marido a fazer algo para agradar ou satisfazer o ego de alguém, porque ele é o marido da pastora. Porque, embora o marido da pastora não tenha nome, a esposa do pastor não tenha nome, os filhos do pastor não tenha nome, somos uma família e somos de Deus, e vivemos para Deus. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Que eu e meu marido precisamos do nosso momento. Primeiro momento que a gente tem, quando nós vamos nos dedicar ministerialmente, é 100% ministerial. Quando nós vamos dedicar à família, é 100% família. Então, nós temos programações. Por exemplo, tiramos férias o ano passado. Já foi combinado com o pastor Hamilton, com a diaconisa Juliana, que são os nossos pastores lá que estão no ministério junto com a gente na administração, no ministério na direção, que nós iríamos ficar 20 dias fora. E nós ficamos 20 dias fora, porque nós tínhamos um momento de férias. Se vai acontecer alguma programação familiar, a gente vai se programar para aquilo. Um cinema, se a gente não vai no cinema no dia de culto, não vai no cinema no dia de campanha na casa do irmão, mas eu falo que a gente faz da nossa segunda o nosso domingo. Até interessante para o irmão que trabalha, né? Eu sei que passa por isso. A gente tem uma folga na semana. Qual que é o melhor dia da semana? O dia da nossa folga é quarta-feira, não tem trabalho ministerial? É o dia que a gente vai para o parque, para a praia, para o cinema e que a gente vai ficar em casa. Outra coisa também aí, eu aprendi a minha casa é uma casa que ela não é aberta ao público, até para a gente ter uma saúde familiar, porque como todas as famílias da igreja, nós somos uma família. Então, o que nós temos? Nós temos coisas privadas, e uma família é privada. Então, tem coisas da nossa casa, da nossa família, que é privado, então não é aberto ao público. A gente consegue fazer algumas coisas familiares, algumas coisas ministeriais, mas nós temos também as nossas particularidades. Assim, a gente resolve essa questão aí do lazer, do cinema, do restaurante, e a gente gosta, hein? Ô, Rafa, quero registrar aí que essa pergunta foi muito importante, pastora, porque muitos têm se perdido de tal forma que, assim, mistura as coisas, então se joga 100% a algo e se esquece do outro e se complica, né? Seja no ministério, seja na questão espiritual, das coisas de Deus. Então é importante ter esse termômetro e saber separar as coisas. Embora, como a senhora disse, bem disse, somos igreja o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Somos o povo da fé. É isso aí, é isso aí. Exato. Somos igreja o tempo todo e temos a obrigação de sermos igreja o tempo todo, né? A gente não pode vestir uma máscara, né? A gente tem que ser verdadeiro, porque o principal alvo é Cristo e ele nos vê o tempo todo, né? Bom, fiquei muito satisfeito com as respostas até agora. Não que, né, pouco importa para vocês me satisfazer, mas assim, eu tenho certeza que o público que tá vendo também Com certeza. tá gostando e tá se identificando com as respostas. Qual foi, assim, se é que teve algum momento de muita dificuldade no relacionamento de vocês, alguma crise, algum momento que, assim, esse foi o momento, assim, que a gente teve que ter mais fé para conseguir vencer? Existe esse momento na sua vida com o seu marido, ou talvez antes dele? E como que você estava nesse momento com Cristo?
como que você estava espiritualmente falando, se pendeu, se teve dificuldades para continuar, e como que você venceu. Sim, eu falo que a nossa vida cristã, ela é uma vida de guerra, né? O tempo todo nós estamos lutando com principados e potestades, e é bom que a gente entenda isso, até para a gente ter aquele revestimento e a gente entender que a gente passa por guerra e que a gente precisa estar bem, não que a gente é super-homem ou super-mulher, mas não, se a gente está em Deus, se a gente está revestido na palavra, se a gente está revestido da armadura de Deus, a gente vai ficar firme no dia mal, porque a palavra do Senhor fala que se a gente está revestido da armadura de Deus, orando, a gente vai ficar firme no dia mal. Então, como eu disse aqui, quando eu encontrei o José Ayrton, eu vinha de um momento mal, e ele me pegou assim, no momento mal, assim que eu digo que ele me pegou, ele me conheceu no momento mal, vida fragilizada e até desacreditada. Então, e ali, a paciência dele, a conduta dele, foi me ajudando a me fortalecer. Porém, eu nunca, para a glória do Senhor Jesus, eu nunca me afastei de Cristo e nunca me afastei do ministério. Para a glória do Senhor Jesus, eu nunca tive, estou com um problema, vou me afastar do ministério. Vou me afastar do ministério. Por exemplo, o meu pai passou por um problema, teve câncer na garganta e foi um momento muito difícil para a gente. Anteriormente ao meu pai, o pai do José Ayrton, ele teve um problema de câncer no intestino que foi um momento de muita guerra para a gente. E como que a gente conseguiu? Perseverando e cuidando e caminhando. Mas ao mesmo tempo que a gente caminhava, cuidava da família, a gente também estava na igreja cuidando do projeto de Deus, cuidando das vidas, e eu falo que é isso que nos fez vencer. Eu lembro até que uma amiga me falou uma certa vez: Pastora Nathalie, como que você está conseguindo viver o que você vive com seu pai e você está dirigindo a igreja? Eu falo, o Senhor está me sustentando. Então eu falo, o Senhor, Ele nos sustenta todos os dias, todas as horas. É o sustento do Senhor. Deus. E pastor, pastora, independente de ministério ou não, casamento tem suas adversidades, tem as suas dificuldades, aí foi muito importante essa pergunta, e somente Deus que nos dá o escape e a vitória, né, pastora? Sim, Ele nos dá a vitória. É verdade. Somos, vencedores em Jesus Cristo. Rafa, agora me permita aí, de mulher para mulher, né? Sem fazer um trocadilho, né? Thaís, você tem alguma pergunta para fazer para a pastora Nathalie? É muito importante, a oportunidade está dada aí. Bom, muito feliz com esse testemunho também. E em conhecer a pastora Nathalie, nós nos conhecemos hoje também. Estou ouvindo o testemunho pela primeira vez, como você, aí em casa, né? E muito feliz com o coração quentinho aqui de tudo que o Senhor tem feito na vida dela e na vida do seu ministério, da sua família, né, pastora? E eu queria voltar no pontinho do seu testemunho, onde a senhora foi de uma grande coragem falar ali, aqui, abertamente, o que aconteceu, né, com o seu casamento e de que você foi avisada, né, o primeiro casamento que ele não era, né, ali, não seguia Jesus como a senhora, tudo, e aconteceu todo aquele problema, né? A senhora acha que isso foi um preparo para que hoje a senhora possa falar com outras mulheres com propriedade, né? Para ajudar elas a se levantarem, se resgatarem? A senhora acredita que isso estava nos planos de Deus para algo maior? Sim, eu acredito que foi tudo propósito do Senhor. Eu falo, hoje eu consigo entender que o Senhor estava me forjando para viver o que eu vivo hoje, para estar na direção do que o Senhor me colocou hoje. A minha igreja, assim, ela tem muitas mulheres, né? Nós trabalhamos com muitas mulheres e eu costumo fazer trabalho com mulheres, cultos com mulheres, e eu acredito muito que o Senhor, Ele restaura, porque as mulheres, elas são mais sensíveis, tem a questão da área emocional. Então, eu acredito que o que eu passei foi propósito de Deus para eu viver o que estou vivendo hoje. Então, assim, eu tenho certeza disso, e o Senhor, ele foi me dando, assim, fortalecimento
para que eu conseguisse aprender e a viver e a chegar até onde eu estou. Então, foi sim preparação dele. E Louvado só seja ressaltando que, assim, o casamento tá meio que desvalorizado pro mundo, né? Hoje em dia você casa, não gostei da minha esposa sem maquiagem, no dia seguinte eu vou separar. Está assim. E pra gente que conhece a palavra, sabe que a família é um princípio de Deus, né? É muito importante o nosso casamento, né? A gente guarda ali com todo o nosso coração, porque é a nossa família, né? E para que você tá assistindo possa entender que foram 20 anos ali jogados fora e realmente deve ter sido uma dor muito grande, porque a gente constrói uma vida com outra pessoa, né? Eu e meu marido mesmo estamos juntos aqui há 12 anos, né? E nós já temos uma história. Imagina, tipo, não consigo nem me imaginar sem ele, com todas as qualidades e defeitos, né? E a gente tem aquele sentimento de fracasso. Então, se você se sente assim por algum motivo, quero dizer que não tá no seu controle decidir, né? A gente tem que aprender e entender o que o Senhor quer de nós, né? E através do testemunho da pastora, que pode falar ali o que ela passou, para você que está aí, busque ao Senhor. Não tem como perder com Jesus. Jesus, ele só salva, liberta e só tem coisas boas. Até falei para a pastora hoje, que a gente conversou mais cedo, que não tem como, é impossível conhecer a Cristo e não ser transformado, né? Então, eu venho profetizar aqui através do nosso podcast que o Senhor, nesse momento, ele está transformando a sua vida, está mudando algo. Se você estiver passando por esse problema, ora ele, busca, faça que nem a pastora Nathalie, tenha sede pela palavra, né? Que ela, primeiramente, foi uma cristã autodidata ali. Falei pra ela. Uau, você foi uma cristã autodidata. E continue aí com fé que o Senhor vai dar respostas, né? Complementar aí, pastora. Sim, eu quero ressaltar aqui, irmã Thaís, que eu acredito na restituição do casamento, tá? Eu acredito que tem momentos ruins na família que não é para ser jogado fora, não é para ser, não é assim, um divórcio, eu falo que ele é igual uma taça de cristal que você pega no alto, você solta e depois não tem como colar. Então eu acredito que é importante que o casal ele entenda que a família é princípio de Deus. E eu sempre acreditei nesse princípio. E mesmo passando por tudo que eu passei, eu guardei esse princípio. E eu falava para minha mãe, eu falava assim, mãe, eu nasci para ter família. Eu nasci para ter família. E o Senhor nos criou para termos família. Eu falo que Deus, ele cria o homem e ele cria ali a sua disjuntora, a sua auxiliar, para ter família, para se tornarem um só corpo. Então, eu sempre acreditei nesse propósito e o que eu quero falar para os casais nesta hora, para vocês que estão nos ouvindo, não desista da sua família, não desista do propósito de vocês. Eu digo assim, busque no Senhor, coloque Jesus no centro do seu casamento, coloque Jesus para cuidar dos seus negócios, da sua casa, seja verdadeiramente... A nossa oração tem que ser a oração que Jesus nos ensinou. Venha sobre nós o teu reino. Quando a gente fala venha sobre nós o teu reino, é para que a gente seja direcionado pelo Senhor, que nós sejamos guiados por Ele. Então eu falo assim, que glória a Deus que o Senhor me restaurou, mas eu sempre lido com mulheres em duas situações. Aquelas que estão com problemas no casamento e que vão serem tratadas e vão permanecer naquele casamento. A gente não faz uma apologia ao divórcio porque nós sabemos que não é o princípio de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que permaneçam. Então, a vontade do Senhor é que você permaneça com o seu cônjuge. Enfim, que vocês entendam o que vocês precisam alinhar. Eu falo que precisa ter um alinhamento. E um alinhamento ele tem que começar por onde? Por Deus. Porque, às vezes, nós estamos lá namorando e a gente está falando, é de Jesus, é de Jesus. Casa... O pastor consagra o casamento e aí depois acabou? Como que acabou? Não, né? Então a gente tem que buscar no Senhor. E é por isso que eu falo assim, eu ressaltando lá o que eu falei
de mim e do José Ayrton, é importante que o casal esteja junto. É importante que o casal esteja junto em todas as áreas. Eu falo que a gente é feito assim de pilares, né? Então a gente tem que ver quais são os pilares da nossa família. Então não adianta eu estar com o José Ayrton no dia da minha folga, lá no cinema, lá no Outback, e aí daqui a pouco não tá junto na oração, não tá junto na oferta, não tá junto na consagração, não tá junto na palavra, não tá junto em mais nada. Não. Então o Senhor nos uniu e a união é para tudo. Então quando se torna um só corpo, como que é um só corpo? Eu sou um só corpo em tudo. Então tudo que dói nele, dói em mim. Tudo que dói em mim, dói nele. Isso é um só corpo. Tudo que está bem nele, está bem em mim. Tudo que está bem em mim, está bem nele. Então, busque pela sua família. Eu quero falar para você, busca pela sua família. Busque em Jesus. Não desista da sua família. Jesus, ele quer abençoar a sua família. Quer restituir, restaurar. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja guiado por Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Realmente eu tenho certeza que Deus está falando aí com muitos que estão nos assistindo. E nós já estamos praticamente no final da nossa edição do Idcast. E eu quero, em nome de Jesus, pedir uma oração para o nosso diácono, chegar ali no microfone, em nome de Jesus, fazer uma oração por todos que estão nos assistindo, uma oração de fé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A nossa pastora vai fazer essa oração. Faça essa oração, pastora, porque depois nós vamos para as nossas despedidas finais e, através da fé, muitos vão realmente receber a cura, o milagre, a libertação, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero mais uma vez aqui diante do Senhor apresentar, meu Deus, eu quero apresentar esse canal, esse Idcast. Meu Deus, é um canal, é um propósito, meu Deus, de levar a sua palavra. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão sendo alcançadas, mas eu sei que são milhares de pessoas, porque o Senhor é Deus que alcança. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, apresentar essa pessoa que está num processo de dor, essa pessoa que recentemente passou pelo luto, essa pessoa que tem vivido os problemas que para ela muitas vezes não tem esperança, mas o Senhor é esperança, eu possa alcançar, o Senhor possa libertar, curar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa prosperar caminho, que venha um tempo novo sobre esta terra, Pai, para que a sua palavra ela seja pregada, para que as vidas sejam alcançadas em teu nome, Jesus. Ah, Deus, eu quero também te agradecer. Quero te agradecer por esse ministério, todo o ministério ID, os pastores, todo, Senhor, corpo de obreiros, todos os membros, todos os acessos. Pai, eu quero te glorificar, Pai, por essa oportunidade. O Senhor venha abençoar cada vez mais, que cada pessoa que passar por aqui seja um canal de bênção, que essa obra ela seja expandida para a glória do teu nome. Ah, Deus, eu quero glorificar por sua bondade. A sua bondade tem nos alcançado, Pai. A sua misericórdia tem sido conosco e eu sei que ela continuará de geração em geração, porque o Senhor é sempre eterno. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança onde nós não podemos alcançar. Meu Deus, que o Senhor possa trazer o crescimento, porque eu sei que é uma semente que está sendo plantada, e eu sei que também está sendo regada, Pai. E eu sei que o crescimento, ele chegará para a glória do teu nome. Ah, meu Deus, eu quero te glorificar porque eu já vejo coisas maravilhosas na sua presença. Eu quero te glorificar, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um tempo vindouro, Senhor, para esse ministério, porque o Senhor chamou para o ID, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, estando certa da vitória. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E as palmas louvam ao Senhor, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Olha, tenho certeza que foi uma grande bênção, pastora Nathalie. Eu quero aí ceder a oportunidade das despedidas finais aí da nossa direção, essa direção valente, guerreira, que está aí, né? Em nome de Jesus, Thaís, as suas despedidas finais da nossa 5ª edição. Já é 5ª edição, hein? Somente gratidão, né? Eu sempre termino agradecendo, porque o Senhor, ele é maravilhoso por nos proporcionar esse projeto e por nos dar a oportunidade de conhecer ali
que nem como eu já ouvi, mais um rebanho que vai morar lá com a gente, né? Isso aí. E eu fiquei muito feliz em conhecer a pastora e seu testemunho. Confesso que vários momentos eu senti a presença do Senhor ali agindo conforme ela ia nos contando, né? E, pastora, que o Senhor lhe continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E ressaltar, assim, que dá para ver a sua sabedoria, né? Porque, apesar da senhora ser pastora, né? E o seu esposo ser diácono, a senhora dá para ver que respeita a posição dele na família como homem, né? Porque mulheres é muito importante vocês respeitarem o seu marido, nunca tirar a posição de homem dele. Isso daí tem destruído muitas famílias, né? Então que o Senhor venha também derramar sabedoria, assim como a pastora tem. E dá para ver o amor, o cuidado. Ela continua no lugar onde Deus quer, como esposa, né? Independente de ser pastora. E fora todos os milagres que o Senhor realizou, né? E eu tenho fé também. Tem muitas pessoas da nossa família que ainda não estão com Cristo. E eu tenho certeza que o seu testemunho só nos deu mais ânimo e forças para continuar buscando pela nossa família. Então, desde já, eu agradeço muito, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Thaís. Rafa, é com você. Suas despedidas finais. Bom, eu quero agradecer a presença da pastora. Espero que tenha gostado da participação. Gostamos muito de tê-la aqui conosco, foi muito gratificante. Também, assim como minha esposa, é perceptível que na tua fala, durante as respostas, há um cuidado, há sempre um respeito, sempre um temor, né, em relação tanto às pessoas que estão ao seu redor, quanto principalmente a Deus, né? Então, isso a gente só conquista com muita sabedoria, com muito joelho no chão, né? Pedindo muito a Deus, porque tem gente que tem muito tempo com Deus e ainda assim ainda não conquistou sabedoria diante dele, né? Então, a gente vê que Deus tem agido grandemente na sua vida, te dando muita sabedoria para cuidar do povo dele, né? E isso é perceptível. Bom, eu quero me despedir aqui, né? Junto com vocês, na nossa 5ª edição. Não antes de falar para você mais uma vez se inscrever, falar para Muito importante. deixar o seu comentário. O que você achou? Você achou que a pastora é sábia? Você achou que a pastora é uma mulher de Deus, muito usada por Deus? Coloca aí nos comentários, deixa aí. Você, mulher que está assistindo esse programa aqui, representa. Mostra que as mulheres também são o povo de Deus e estão ali presentes ali. Deixa seu comentário, faz uma presença forte aqui nesse canal, pra gente ver que as mulheres não estão dormindo não, as mulheres estão muito acordadas. Então, deixa aí o seu comentário aí embaixo, eu quero ver. Homem, dessa vez aqui, ó, você vai deixar o seu lugar reservadinho, porque eu quero só mulheres comentando nesse vídeo aqui. Todas as mulheres de Deus vão deixar um comentário aqui. Olha que vai dar de goleada, hein? É isso aí. Vamos é lá. Isso aí. O objetivo é Se a mulher que tá assistindo não deixar seu comentário, não perde tempo. Não sai desse vídeo sem deixar seu comentário, tá bom? Faz uma grande força aí. Compartilha esse vídeo, põe lá no grupo da família, põe lá no grupo do trabalho. Você tem uma amiga mulher e você tá achando que essa mulher tá precisando de um ânimo, tá precisando de um gás com Cristo, então manda esse vídeo para ela. Porque nós queremos que os homens e as mulheres estejam alinhados com Deus, estejam ali buscando a Deus da mesma forma, não há diferença. Nós queremos que todos estejam salvos, todos estejam na presença de Cristo. Então, vamos fazer esse vídeo chegar a quantas mais pessoas pudermos, tá? Lembre-se aí da nossa vaquinha. Eu estou insistindo, mas é porque é necessário. Gente, nós precisamos arrecadar, nós precisamos que os valores comecem a subir lá. Então, não adianta você só assistir e falar, eu vou doar e não fazer. Você precisa doar. Faz o ato aí agora. Tira aí o celular do bolso, tá aí guardadinho, aponta aí para esse QR Code e vai lá agora. O vídeo está acabando, não perde essa oportunidade. É muito bom, é muito fácil de fazer, então você não vai perder mais que 2, 3 minutos aí do seu dia. E se você assistiu até agora, perder mais 2, 3 minutos, o que é isso, né? E você pode doar valores acima de R$5, sem nenhum problema. 5, 10, 20, o quanto Deus tocar no seu coração, tá bom? E mais uma vez, se inscreve. Nós precisamos ver os inscritos subir, nós precisamos alcançar
algumas proporções aí para que o YouTube ele possa nos dar mais alcance, mais algumas ferramentas aí para o nosso podcast poder crescer. Então, se você pode ajudar a gente nessa campanha aí para que o nosso canal cresça, faça isso, não custa nada, se inscreve. A gente não vai fechar o saco, não. São mensagens de Deus que vão chegar aí e você assiste se você quiser. Mas é muito importante para o nosso canal crescer, para o nosso canal evoluir, que você se inscreva. Nós temos nos nossos primeiros vídeos muitas pessoas assistindo e não se inscrevendo. Então é necessário que você se inscreva, porque aí a gente vai conseguir que o YouTube nos reconheça como um canal cristão, coloque a gente aí, né, nas pessoas que necessitam. Não é isso, eu quero deixar aí meu muito obrigado, eu quero deixar aí meu glória a Deus e espero que a gente possa nos ver mais vezes, né? Vamos ter aí outras oportunidades para contar outros testemunhos, contar aí, de repente, quais foram as suas percepções depois desse podcast, né? Como que as pessoas reagiram depois, né? Então, muito obrigado, tá? Glória a Deus. Pastora Nathalie, Deus abençoe. Antes das suas despedidas finais, mediante o idcast, eu quero que você falou que a senhora, junto com sua esposa, é corretora, é isso? Uhum. Acho que o espaço tá aberto aí para que, se tiver algum contato, para que o pessoal possa procurar vocês. De repente tem alguém que está nos assistindo aí que está querendo uma casa, um apartamento, enfim, fica à vontade. Bacana. Sim, nós somos corretores e trabalhamos com apartamentos, trabalhamos com o programa Minha Casa Minha Vida. Eu consigo fazer a sua simulação de financiamento gratuitamente, que é a parte mais importante. Olha que legal. O que é mais importante não é procurar um imóvel. O mais importante, se você precisa de financiamento, é você saber quanto você pode financiar. Então, se você tem essa curiosidade, se você quer mais informações, só me chamar no WhatsApp, 11 940 63 2564. Que legal, que legal. Rafa, depois você coloca aí na descrição aí, né, quem quiser procurar aí esse casal abençoado para que possa realizar o seu sonho. Pastora Nathalie, quero mais uma vez agradecer, né, em nome do Ministério ID, do pastor presidente Thiago Belo, em nome de toda a produção, pela sua presença junto com seu esposo. Foi uma honra enorme recebê-la aqui nos nossos estúdios. Realmente honrou, sim, a presença feminina, né, com testemunho extraordinário. E eu creio que o melhor está por vir, pastora. Suas despedidas finais em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, né? Eu agradeço, assim, essa oportunidade, o Ministério ID, o carinho de vocês, o carinho do pastor Tiago, o carinho da produção maravilhosa e também o irmão que eu estou conhecendo hoje também, essa disponibilidade, e eu tenho certeza que vocês estão numa semeadura brilhante, o Senhor vai dar um crescimento tremendo em o nome de Jesus, e eu só tenho gratidão, agradecer. E eu quero dizer que vamos continuar orando e vamos continuar levando a palavra. Porque Jesus é bom. Louvado seja Deus. Eu sempre encerro com um versículo da palavra de Deus. E eu quero ler esse versículo que é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós falamos aqui com a pastora da Assembleia de Deus, Ministério da Fé. Então, tá aí um versículo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá certo? Muito obrigado, pastora Nathalie. Muito obrigado ao nosso diácono, Ailton, em nome de Jesus. Obrigado à nossa direção. Obrigado você que ficou conosco, realmente nos assistindo. Não se esqueça, curta esse canal, compartilhe, se inscreva. É muito importante para todos nós. Dá uma força aí, meu amigo. Dá uma força aí, minha amiga, independente da sua religião, é um prazer a gente estar com você, você está conosco no idcast, tá certo? Aqui quem vos despede é seu grande amigo, irmão em Cristo, o evangelista Thiago Souza. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Glória a Deus.